Boa noite, vamos para mais um vídeo do canal O Marcionita. O título do vídeo: A verdade sobre o nascer da água e do espírito. Pedindo para quem gostar deste conteúdo se inscreva no canal e toque o sininho. Vamos lá para mais um vídeo do canal Marcionita. Eu sou Edson Gomes, o Marcionita, e nessa tarde o título do nosso vídeo é: o que significa realmente nascer da água e do Espírito? Bom, eu fui mais ou menos por 20 anos pastor do sistema, né? Pastor evangélico, e eu pregava que o nascer da água, no meu entendimento, que me foi ensinado, que eu transmiti também para as pessoas, é que nascer da água nós temos que ser batizado, né? E realmente nascer do Espírito seria o batismo com o Espírito Santo. Então aqui, nascer da água e do Espírito seriam dois batismos, o batismo na água e o batismo com o Espírito Santo. Eu quero dizer que eu estava equivocado, né? E agora nesse vídeo eu quero realmente trazer uma mensagem daquilo que eu aprendi com o espírito de Crestos e com a minha, né, conhecimento marcionita, ou seja, o conhecimento da primeira Bíblia, que tem as 10 cartas autênticas de Paulo e o Evangelho do Senhor, né? Bom, o que é nascer da água e do Espírito? Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer, sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. São João capítulo 3 versículos de 3 a 6. E depois fala assim, ó, carne é carne e Espírito é Espírito. Todos nós sabemos que nós nascemos pela obra do Deus do Velho Testamento. Nós somos criaturas dele, criação dele. E ele nos coloca no nosso nascimento, no útero da nossa mãe, com 70% de água. Então nós nascemos, o nosso nascimento, né, o primeiro nascimento, nós nascemos pela água. Então nós nascemos pela água. Bom, este é o nascimento realmente que é o nascimento do nosso Criador, né, de Jeová. Mas Isocrates falou, é necessário nascer de novo. Ele fala sobre o nascimento da carne, né, nascer da água e do Espírito. Nós temos que nascer dessas duas coisas. Bom, da água eu já nasci, agora eu tenho que nascer do Espírito, né? O que é nascer do Espírito? Bom, em Coríntios capítulo 15, versículo 45, diz, e assim está escrito, o primeiro Adão foi feito alma vivente e o último Adão é o Senhor, o Espírito que dá vida. Bom, quando a gente fala nascer do Espírito, todo mundo vai na mente, pô, tem que ser batizado com o Espírito Santo, tem que, né, transformar o seu espírito. Não, nascer do Espírito é nascer de Cristo. Por quê? Paulo disse assim, há um só corpo e um só Espírito. Ora, em Coríntios 3,17 diz, ora o Senhor é o Espírito. Então, principalmente nas cartas de Paulo, onde não tem muito a frase Espírito Santo, mas tem a frase o Espírito, nós podemos substituir essa palavra Espírito por Crestos. Então, quando ele falou que tem que nascer do Espírito, tem que nascer de Crestos. O nosso nascimento carnal foi feito pelo Deus Jeová. Então veio a palavra de Jeová a Jeremias, dizendo, Eis que eu sou Jeová, o Deus de toda a carne. Seria qualquer coisa maravilhosa para mim. Jeremias capítulo 32 versos 26, 27. Semeia-se corpo carnal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo carnal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito que dá vida. Mas não é primeiro espiritual, senão carnal.
depois o espiritual. O primeiro homem, da terra, é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. 1 Coríntios capítulo 15 verso 44 a 47. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. São João capítulo 6 verso 63. Ele nos colocou a vida, nos deu a vida e nos transformou em alvo vivente, né? Porém, agora há uma esperança de nós nascermos através de Cristo, né? E sermos, né, um espírito, porque o que nasce da carne, o que nasce de Jeová é Jeová. O que nasce da carne é de Jeová. E o que nasce do espírito pertence a Isocrestos. Então, o nosso nascimento da água, o nosso nascimento, não teve efeito nenhum em termos de salvação. Então, é necessário a gente nascer de novo, né? Em São João 6, 63, tem uma coisa muito interessante. O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Crestos diz que a carne para nada serve, ou seja, aquele nascimento que nós, normal da nossa mãe, nosso pai, que foi feito através dos arcontes, para nada aproveita. Nós não, com esse nascimento, a gente só vai encontrar a morte, não a vida eterna. Portanto, o nascer de novo do Espírito é nascer novamente agora, diz o Cresce. E quando isso vai acontecer? Isso aqui vai acontecer, como está em São João 6,40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho, e crê nele, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. São João capítulo 6 verso 40. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. São João capítulo 6 verso 47. De fato, a vontade daquele que me enviou é todo aquele que vir o Filho e nele crer tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Bom, aí então, o que é ressuscitar? É nascer de novo, não é verdade? Então, ele diz, eu ressuscitarei no último dia. Isso é nascer do Espírito. Isto é nascer de Crestos. Ele vai nos ressuscitar no último dia. Ou seja, agora nós temos como nosso Pai, como nosso Criador, né, justamente Isocrestos. Eu ressuscitarei, eu o renascerei. Então é necessário nascer de novo. Então, sem você ressuscitar, logicamente você não pode entrar no reino dos céus. Carne é carne, espírito é espírito, né? E diz mais. Será que nós podemos considerarmos já ressuscitado? Sim, podemos considerar. Depende da nossa fé. Porque o que semeia a carne, da carne se ferirá corrupção. Mas o que semeia no Espírito, né, em Crestos, se fará a vida eterna. Se vós sois guiados pelo Espírito, se vós sois guiados por Crestos, não estáis debaixo da lei. Gálatas 5,18. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Se a sua carne se inclina para as coisas da carne, para as coisas que estão no seu DNA, que é para pagar o mal com o mal, né? Você tem inclinação para a morte. Mas se a sua inclinação for para o Espírito, ou seja, se você atentar para o que Cristo nos pregou e tentar ser o seu imitador, então você vai ter vida e paz. Vou ler mais. E vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, se alguém tem o Espírito de Cristo, esse tal é dele. Então, se nós somos guiados pelo Espírito, por Crestos, não estamos mais na carne, porque as palavras de Cristo nos guiam. Então nós somos guiados pelo Espírito, ou seja,
Pelas palavras que Cristo nos falou. Por isso que Paulo falou, serem meio imitadores como eu fui de Cristo. Então nós temos que nos tornar imitador de Cristo, né? Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas pelo Espírito, mortificardes as obras do corpo, vivereis. Se nós vivermos pela carne, pelo nosso DNA, que a gente vê aí uma boa porcentagem da população vivendo pelo seu instinto, pelo aquilo que acha, pelo aquilo que pensa, certamente morrereis. Mas se você viver pelo Espírito, pelo aquilo que Cristo nos ensinou, vivereis. Tereis a vida eterna. Porque todos que são guiados pelo Espírito, nós somos guiados pelas palavras de Cristo, esses são filhos do Deus incognoscível. Porque, vou fazer uma comparação aqui nas cartas de Paulo, porque não recebesse o espírito da escravidão para outra vez estarem em temor, mas recebesse o espírito de adoção de filho pelo qual clamamos Abba Pai. Então, nós recebemos o espírito, não recebemos o espírito de escravidão, aquele espírito que está dentro de nós, no nosso DNA. Mas nós recebemos o espírito, ou seja, Crestos, de adoção de filho pelo qual chamamos Abba Pai. Isso aqui é bem diferente. Nós não estamos no espírito da escravidão. Isso aí está nas cartas de Paulo. A Bíblia maçonita se baseia nas cartas de Paulo. E se a gente olhar nessa Bíblia que nós temos, fala muito sobre o Espírito Santo, mas Paulo me parece que desconhece o Espírito Santo. Ele conhece o Espírito, ora, o Senhor é o Espírito, só o Espírito, ele só conhece a Cristo. E a seu Pai é quem enviou. Olha em Atos, que vem daquela premissa, daquela narrativa do Espírito Santo. Atos 9:31. Sendo, pois, que a igreja em toda a Judéia, Galiléia, Samaria tinham paz e eram edificados, se multiplicaram, andando no temor do Senhor e a consolação do Espírito Santo. Veja, o que se prega fora das cartas de Paulo é o temor ao Senhor. É a escravidão, é o medo. É justamente o que está em Atos 9:31. O princípio da sabedoria, como está no Velho Testamento, é o temor a Jeová. Então, isso descamba tudo no temor, toda a pregação do Velho Testamento descamba justamente no temor ao Senhor. Mas é que nem eu disse, vós não recebesse o espírito de escravidão para estares outra vez em temor. Nós não estamos em temor. Eu não temo a Deus, o Deus incognoscível. Eu o amo e tenho uma adoção dele como meu pai. Não há temor nisso. Mas realmente a pregação, a narrativa do Velho Testamento é sempre que nós temos que andar no temor do Senhor, ter medo desse. Realmente, essa é a premissa, né, do Deus do Velho Testamento, né? Bom, então o que é nascer da água? Só repetindo, nascer da água é o nosso nascimento na nossa mãe e nosso pai. Nós nascemos de um ventre de uma mulher que tem um útero com 70% de água. Então esse nascimento para isocrestos não vale, porque ele falou carne é carne, e carne realmente pertence a Jeová. O próprio Jeová diz, eu sou, né, o Deus da carne, né? Ele é o Deus de toda a carne. Ele se considera isso e ele fala isso, que ele é o Deus de toda a carne, né? Então, esse nascimento do Deus da carne, porque carne é carne, espírito é espírito. Quem nasce da carne é carne. Quem nasce do espírito é espírito. Se você nasce de Jeová, você é carne. E Isocrates falou, a carne para nada aproveita, né? Agora, se você nasce do espírito, você vai ser espírito, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós podemos considerar já uma pessoa ressuscitada, porque nós sabemos que o nascimento do Espírito vai ser quando ele nos ressuscitar no último dia.
Mas nós podemos nos considerar ressuscitados? Já podemos, depende exatamente da nossa fé, né? Então, nós temos que transformar a mente nossa, na mente, ou seja, nós temos que falar que nem Paulo. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. A partir do momento que você transforma a sua mente, tira esse DNA dos arcontes, esse desejo carnal, as concupiscências da carne, então Cristo em vós é a esperança da glória. E você pode falar que nem Paulo, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, e Isocrestos vive em mim. E quem está em Crestos é nova criatura. E as coisas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Se você está no Espírito quer dizer, você está em Crestos, nova criatura você é. Porque você pega a sua mente, né? Pega a sua mente, que a mente dos arcontes implantaram, colocaram nos homens, e a transforma na mente de Cristo. E que nem Paulo falou, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Bom, o que nós temos que entender, a premissa, o resultado da pregação de Paulo, é que a carne de Jeová tem que ser crucificada. Não adianta, você tem que crucificar a carne com as suas concupiscências. Se você está na carne, você vai fazer as obras da carne, ou seja, as obras que realmente Jeová colocou no seu DNA, né? Isso você vai pensar nessas coisas, sexo, poder, dinheiro. É isso que você vai pensar. Agora, se você está no Espírito, você vai pensar em coisas boas, nas coisas celestiais, porque o fruto do Espírito é paz, mansidão, longanimidade, domínio próprio, etc. Bom, só quem tem esses frutos é o Espírito. É o Espírito. E quem que é o Espírito? É justamente Cristo. E o que Paulo fala? Serem meus imitadores como eu fui de Cristo. Você tem que aprender de Cristo isso. Não é que nem falam lá nessas interpolações que o Espírito Santo vem e desce sobre nós e fará a gente lembrar de todas as coisas. Não existe isso. Pelo menos nas cartas de Paulo. E Paulo fala, o quanto me angustio até que Cristo seja formado em vós até a estatura de um varão perfeito. Então, você tem que nascer de Cristo no entendimento e começar a crescer no entendimento até a estatura de um varão perfeito. Aí você pode falar, Cristo em mim, eu tenho esperança da glória. Então é isso que é realmente, basicamente, o nascer de novo. É fazer com que Cristo nasça dentro de você também e transforme o seu DNA dos arcontes na sua mente. E Jeová, a carne que Jeová nos deu, tem que ser crucificada. O espírito que ele nos deu, essa inteligência dos arcontes, tem que ser mudada. Não adianta querer pagar o mal com o mal. Essa ideia de poder, de dinheiro, de sexo, tem que ser modificada. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Aquele entendimento que Jeová soprou em Gênesis 2,7, Jó 32,8, tem que ser trocado pela mente de Isocrestos. Tudo aquilo que está no Velho Testamento tem que ser anulado e colocar agora a mente de Isocrestos dentro da gente. Então, como o Isocrestos diz, carne é carne, espírito é espírito. Você tem que escolher a que Deus você serve. Se é o Deus Jeová da carne, a sua inclinação vai ser para a carne. Agora, se o seu Deus é o Pai de Isocrestos, você tem que nascer do Espírito. E esse novo nascimento
é o dia que ele vai nos ressuscitar no último dia. Então ele vai nos ressuscitar, vai pegar esse corpo carnal, né, que não serve para nada, porque Iso diz que nada se aproveita, esse corpo carnal, né, e ele vai ressuscitar não a carne, mas sim os elementos que estão dentro do nosso corpo, que é a nossa alma. E vai colocar essa nova alma num corpo incorruptível igual a ele e vai nos transportar para o reino do seu Pai. E vai nos colocar numa região intermediária onde nós vamos obter realmente a salvação eternamente. Então, é necessário o quê? Nascer de novo. Quem nasce da carne é carne. Quem nasce de Jeová é Jeová. Se ficar somente nesse nascimento, vai ficar aqui, né? Reencarnando, transmigrando. E quem nasce do Espírito ou nasce de Cristo, diz que herdará a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós alcançamos as promessas do Espírito. Quem está no Espírito, quem está em Cristo, vai alcançar as promessas do Espírito. E qual é a promessa do Espírito? Mesmo que esteja morto, no último dia eu vou ressuscitar ele. Essa promessa não está no Velho Testamento. Não há promessa de vida eterna no Velho Testamento. Somente o Espírito, somente Cristo nos promete a vida eterna. Não existe menção de vida eterna nos céus no Velho Testamento. Somente quem prometeu é aquele que pode dar a vida eterna dos céus. Porque lá ele veio e falou, rogarei ao Pai, e ele vos enviará o Consolador que fica convosco eternamente. Na casa de meu pai, que tem muitas moradas, eu vou lá e preparar um lugar para vocês, para nós. Então essa é a promessa. Se nós estamos no Espírito, nós temos o penhor, nós temos a promessa do Espírito. E a promessa do Espírito é vida eterna. Agora, se você não nascer do Espírito, de modo algum entrareis no reino dos céus. Que Deus abençoe a todos, né? E fique na paz do nosso Senhor e Salvador Iso Cristo. Espero que esse vídeo seja interessante para algumas pessoas, né? Porque eu também pensava, e mude esse pensamento, que nascer da água e do Espírito sejam os dois batismos. Batismo na água e batismo no Espírito Santo. Você pode notar que realmente Paulo não fala do batismo do Espírito Santo nas suas cartas e nem fala do batismo. Ele diz, minha missão não era batizar. E o próprio Isocrécio não batizou ninguém. E que o batismo, já falei em outro vídeo, o batismo é coisa realmente do judaísmo, né? Então, o nascer de novo da água não significa o batismo. Mas nascer da água, ele estava explicando que é o nascimento dos arcontes, que tem que ser modificado, porque senão carne é carne, espírito é espírito. Você não nascer do Espírito, de modo algum, entrará no reino dos céus. Boa noite.